Fala galera, eu sou o Alcais e hoje a gente vai fazer mais um review de um dos upgrades que eu fiz aqui no meu setup e hoje eu trouxe para vocês o Attack Shark X6. Esse é um mouse que ele já está bem famoso aí no mercado brasileiro pelo custo-benefício que ele entrega. Muitos de vocês já devem ter visto algum vídeo ou tem até mesmo esse mouse aqui, mas hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com o mouse e os pontos positivos e negativos que eu encontrei nele. Primeiro de tudo, eu vou começar já pelos pontos negativos, e tem um adendo a se fazer. Tudo que tem, entre aspas, de negativo no mouse, eu já sabia, galera. Até porque eu vi, sei lá, uns 10, 15 vídeos em relação a esse mouse aqui, em canais diferentes. Então eu já sabia de todos os pontos, outra vez, entre aspas, negativos do mouse. E vocês vão entender porque eu coloco, entre aspas, os pontos negativos dele. Primeiro de tudo, o tamanho do mouse. Isso é uma coisa de questão pessoal. Então eu entendo que o tamanho do mouse para mim pode ter sido ruim, mas para outras pessoas pode ter sido perfeito. No meu caso, que tem uma mão um pouco grande, ele ficou realmente difícil de utilizar. Pelo menos ali no começo, tá? Depois eu me acostumei. E eu utilizo a pegada claw, que é quando você utiliza esses dois dedos aqui mais curvados dessa forma. Então acho que por esse motivo o tamanho dele não interferiu tanto na usabilidade, mas ainda assim foi complicado para mim para acostumar. Hoje, depois de mais ou menos uma semana com ele, eu acho que já está bem tranquilo a questão da utilização, tá? O outro ponto negativo que eu tenho para dizer dele é o peso, cara. Para mim ele é muito leve, mas muito mesmo. Eu tô há mais ou menos uns 4 anos aí utilizando aquele Redragon King Cobra. Eu já tive o Cobra V2 e depois comecei a utilizar o King Cobra. Eles têm a mesma estrutura, tá? E o peso parecidos. E além disso eles têm fio, então uma coisa que ajuda ali a ter uma sensação de peso maior, mas o peso desse mouse aqui para mim acostumar, essa foi a parte mais difícil. Se eu não me engano, o meu outro mouse que eu utilizava, ele tem mais ou menos o triplo de peso desse daqui. Ser leve é uma coisa boa? Cara, eu vou ser sincero com vocês, eu não gostei tanto, tá? Dele ser tão leve assim, mas eu acho que é justamente pela questão de eu já estar habituado em utilizar um mouse que fosse mais pesado. Apesar do meu mouse ele ser um pouco mais leve do que os mouses que são considerados pesados em comum, ele é muito mais pesado que esse aqui. Dito isso, de pontos negativos que eu vejo realmente que afetaram para mim a utilização do mouse foi isso, mas é muita questão pessoal, como eu falei para vocês. Além disso, ele tem alguns outros pontos que você precisa levar em consideração, tá? O primeiro de todos, a qualidade de construção do mouse. Como eu informei para vocês, ele é um mouse que visa o custo-benefício. Então você vai achar ele ali na casa dos 120 a 180 reais, dependendo do tipo de mercado que você compra. Eu comprei ele de uma pessoa que compra da China para revender, então eu entendo que o preço seria um pouco mais elevado e eu paguei 200 reais nele. Mas se você for procurar ele no AliExpress, na Shopee, ou até mesmo no Mercado Livre, que hoje oferece compras internacionais, ele está nessa faixa de preço que eu falei para vocês no momento que eu estou gravando esse vídeo, óbvio. O plástico, você pegando, apertando ele, dá para você perceber que é um plástico de qualidade mediana para boa, eu diria assim, então não é de boa para excelente, então tá longe disso. Mas também, pelo menos na minha utilização, tá? Mais uma vez a questão pessoal, cara, eu achei o grip desse mouse maravilhoso, assim, pela qualidade do plástico, um grip que atendeu bem o que eu faço, eu jogo muitos jogos de FPS, e mesmo com a mão muito suada, eu não senti nenhum tipo de dificuldade para poder utilizar o mouse não, tá? Então mesmo com a qualidade simplória do plástico dele, a utilização com a mão suada ou até mesmo com a mão seca, para mim ficou bem legal. Outro ponto a levar em consideração dele é a questão do scroll. Muitas pessoas não gostam do scroll quando ele dá aqueles cliquezinhos quando você gira. Não sei se dá para ouvir aqui no mic. Mas a cada giro que você faz, ele tem um cliquezinho que para mim deixa a sensação do scroll mais tátil e mais fácil de utilizar. Então eu gostei bastante, é uma coisa que o meu outro mouse não tinha. O meu outro mouse, quando você girava o scroll, parecia que você estava passando a mão numa folha de sulfite, não dava para saber se ele estava indo para baixo ou para cima. Então isso aqui eu gostei bastante, cara. A questão da bateria, entrega o que eles prometem. Eu tive que carregar ele uma vez só, desde quando eu comprei, faz uma semana que eu tô com ele. O que mais? E óbvio, né? O que mais faz a diferença na qualidade desse mouse, que é o sensor dele, que é o PAW3395. Um sensor que dispensa comentários, muito conhecido no mundo gamer, todo mundo fala muito bem, eu não conhecia. O sensor do meu mouse é um sensor próprio da Redragon, se eu não me engano, posso estar falando besteira, vou pesquisar e deixar aí na edição do vídeo.
O sensor dele é muito bom, cara, deu para sentir muita diferença na usabilidade em relação à sensibilidade, ao DPI e todo esse tipo de coisas estão relacionadas ao sensor do mouse, né? E tudo isso para mim fez uma grande diferença. Como eu falei para vocês, eu jogo muito jogo de FPS e isso aí foi uma diferença enorme para mim, principalmente no Call of Duty. Então a questão do sensor me surpreendeu bastante em todo tipo de usabilidade. Além disso, ponto muito positivo dele é que vem já com uma dock de carregamento. Então, cara, terminou de usar, bota em cima da dock e acabou. O problema é resolvido. É uma coisa que ocupa pouquíssimo espaço e vai te ajudar bastante no seu dia a dia aí. Como eu falei pra vocês, eu só precisei recarregar ele uma vez desde quando eu comprei, mas também porque eu esqueço de colocar na dock de carregamento. Então ele ficou aqui ligado sem utilizar, meu computador fica ligado 24 horas praticamente. Então ele acabou descarregando 100%. Pro custo e o benefício que ele tem é uma nota bem alta, tá? Pela qualidade de entrega do produto, mesmo com a construção tão simples, é uma nota bem alta. Se você for pesquisar os preços deles, você vai ver que é um preço que mouses da mesma qualidade aqui no mercado brasileiro são muito mais caros, passando aí de 300 até chegando a 400 reais. Se eu não me engano, tem o Logitech Lightspeed, se eu não me engano, ou é o Super Light. Pô, cara, eu não vou saber, mas tem um mouse do Logitech que é muito parecido com esse daqui, que custa na faixa de uns 350 a 320 reais, se eu não me engano, tá? Eu vou colocar ele na tela aí pra vocês. Então, é isso. Eu vou continuar utilizando aqui, até o momento tenho gostado bastante. E é mais uma atualização no setup que agora vai ser todo branco. E no futuro eu vou trazer outras informações pra vocês aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma coisa a acrescentar, pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve, ativa o sininho. E tem vídeo toda semana e live todos os dias, começando a partir de amanhã, mais conhecido para vocês como hoje. Então é isso, um abraço e até mais.